Olá, gente, boa noite. A gente está começando aqui mais uma warm-up. Dessa vez a gente está com o tema de games e startups, né? Como vocês sabem, as warm-ups elas são um preparativo para o Hacknit. O Hacknit é a maratona tecnológica da cidade de Niterói. É uma maratona que busca desenvolver soluções para problemas da cidade. Então, qual o nosso objetivo, né, com as warm-ups? É trazer assuntos diversos que são relacionados a essa maratona para as pessoas já se inteirando, enfim, pessoas que às vezes não acham que nem não tem nada a ver com esse universo, e aí, às vezes, por uma acesso a um tipo de conhecimento, ver que qualquer um pode participar. E a ideia das warm-ups é justamente mostrar à população que todo mundo pode ajudar a contribuir mesmo, né? Com soluções, com pensamentos para uma cidade melhor. Essas warm-ups, cada uma tem um código, então daqui a pouco eu vou apresentar aqui, vou já apresentar para vocês. Para quem está pensando em se inscrever para o Hacknit, guardem esse código, no final da warm-up eu mostro de novo. A gente está com uma estratégia de gamificação, então esse código ele vai ser utilizado mais à frente na nossa plataforma do usuário. Já respondendo um pouco sobre o Hacknit, a gente ainda está pensando no formato, a gente está levando em consideração todo esse contexto da pandemia, mas vai acontecer, gente, vamos ter fé e a gente está trabalhando para isso. Então, vou começar já a nossa warm-up, chamando aqui os nossos convidados, são o Ricardo, a Carolina e o Adrian, para se apresentarem, para falar o que eles fazem, por que eles estão aqui. Gente, mais uma vez, obrigado por vocês terem topado. Eu peço que se apresentem. Beleza. Prazer estar aqui. Obrigada. Carol, começa, Carol? Obrigado, hein? O Adrian, você começa? Primeiras damas. Boa noite, gente. Eu sou a Carolina, eu sou sócia da IRA junto com o Adrian e trabalho na indústria de jogos, né, fazendo jogos desde 2009. Então, desde a época que a empresa estava incubada na UF ainda. Então, tem esse background muito relacionado a Niterói, né, sempre. Então, vi muito como que se desenvolveu a indústria de jogos da região. Então, eu acho que vai ser um papo legal, interessante sobre isso. Então, eu sempre fui na parte mais de direção de arte e faço hoje em dia produção executiva junto com o Adrian. Legal. Ricardo, quer ir agora? Posso ser, então. Eu sou Ricardo Leal, eu atualmente estou como diretor da agência de inovação da UF. A minha formação é metalurgia, eu sou engenheiro metalúrgico, trabalhei em empresas siderúrgicas durante 30 anos, sou professor da UF desde 86, em Volta Redonda, né, na seção de metalurgia, e em 2017 eu então vim para gerenciar aí a área de inovação, que para mim é uma novidade, cada dia é um novo mundo, né? Agora então, depois dessa pandemia, todo mundo usando os trabalhos remotos e tudo, vai modificar muito, né, essa questão da inovação. Então, agradecer, cumprimentar a todos, agradecer ao Gabriel, à Prefeitura de Niterói, por essa oportunidade de estar falando aqui um pouco sobre a AGIR durante a palestra. Legal. Bom, eu sou o Adrian Laubes, né, eu sou da IRA também, igual a Carol. A gente já está aí com o mercado já há 14 anos, né, a IRA começou, as primeiras iniciativas da IRA começaram em 2006, e a nossa história ela tem muito a ver com a UF, né, a gente nasceu dentro da UF, na empresa júnior da UF, a parte de inovação, então é bacana ter o Ricardo aqui, porque tem a ver com a nossa história, né, essa parte da inovação da UF, eu sou formado em computação na UF,
E então, assim, o ambiente foi formado, a gente viu esse ambiente sendo formado junto com o mercado como a gente conhece hoje em dia, o mercado de jogos, o crescimento das mídias, né, mobile, enfim, da plataforma de mobile, que é como a gente tem hoje em dia. Então, é uma história que a gente gosta muito de ver, que é uma história que cresceu muito junto com o nascimento desse mercado e os próprios produtos que a Ira foi fazendo nesse tempo, nos cases, enfim, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas acho que o ponto bacana dessa história realmente é que a Ira está muito ligada a Niterói, então é uma honra estar participando, ter esse convite para participar, e está muito ligado à UF, né, então que é a minha faculdade, então assim, acho que tem tudo a ver essa junção aqui, falar um pouquinho sobre a nossa história, enfim, conversar, experiências e tudo mais, e agradecer novamente o convite, claro. É assim, a gente sabe que esse assunto de games ele sempre gera muito interesse. E aí, minha primeira pergunta é justamente para vocês dois, assim, como surgiu essa ideia de criar uma startup de games e qual a relação com a UF, né, que é o que você acabou de falar? Beleza. Acho que eu posso falar um pouco mais disso, né, Carol? Essa parte do início. Pode pegar. Assim, na verdade, a questão mais de abrir uma empresa, né, é um ponto muito, tem a ver com a família do meu pai, né, o meu bisavô foi empreendedor, meu pai foi empreendedor, em áreas completamente diferentes. Meu bisavô trabalhava com móveis, meu pai trabalha com barcos, mas acho que o que a gente brinca muito do vírus empreendedor, né, que o pessoal fala que isso passa de uma geração para outra, isso sempre teve na minha criação e tudo mais. E, enfim, então acaba que você junta uma coisa que você gosta, né? Eu sempre gostei muito de jogos, e isso é um ponto perigoso que a gente fala muito hoje em dia, que o pessoal saber a diferença entre gostar de jogar e gostar de fazer jogos, mas isso é um assunto que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas eu sempre gostei muito do tema, sempre achei muito interessante, eu sempre quis saber como que isso era feito. Eu me lembro, assim, sendo bastante sincero, as minhas primeiras lembranças de pensar em trabalhar com jogos são, assim, de 95, assim, eu tinha 10 anos, sabe? Então, elas são realmente bem antigas. Obviamente que eu não tinha nenhuma ideia do que se tratava trabalhar com jogos, mas eu lembro que a minha decisão mais formal com relação a isso foi em 2000, né? Eu tinha 15 anos, que eu decidi que eu ia seguir uma carreira que me permitisse trabalhar com isso. Aí eu escolhi a faculdade de computação da UF, e aí eu fiz a faculdade, fui fazendo a faculdade e tal, e durante a faculdade a gente descobriu que tinha várias iniciativas de empreendedorismo ligadas à universidade, uma delas, no caso, a empresa Júnior. A gente entrou na empresa Júnior, aprendeu muita coisa na empresa Júnior, a gente até reativou na ocasião, porque ela ainda estava inativa, é um processo normal, né, a empresa ser ativa e inativa, a empresa Júnior de um curso específico. A gente reativou a empresa Júnior e aí trabalhou, foi bacana, inclusive ela está ativa hoje em dia sob um outro nome, mas ela está ativa ainda, é legal ver isso. E aí, durante um tempo, eu vi que aquilo podia continuar para além da faculdade, né, e então resolvi abrir, de fato, a empresa por fora, sair, né, passou meu período de formação ali na empresa Júnior, vamos dizer assim, e ir para uma empresa no mundo mesmo, né? E aí, um ponto importante disso foi que a gente teve contato com a parte de inovação da UF, a incubadora, o Álvaro foi muito importante na época pra gente, e aí a gente teve a nossa, vamos dizer assim, a nossa formação, a nossa segunda formação, né, foi justamente ali na incubadora, durante um período de 2 anos, e depois disso a gente alçou o voo pro, vamos dizer assim, mundo real, né, que a gente gosta de falar. E aí a gente foi para ter a nossa própria sede, os trabalhos já começaram a ganhar um pouco mais de corpo, mas sempre muito com esse foco de querer trabalhar com jogos. É claro que durante o período de aprendizado a gente foi tentando entender como que a gente poderia fazer isso um modelo de negócio sustentável, e você continuar trabalhando com isso, né, e não acabar morrendo a empresa no meio do caminho, que a mortalidade infantil de empresa, infelizmente, ainda é muito grande no Brasil. Hoje em dia é um pouco menor, pelo que eu já vi em relação à pesquisa, do que era há 15 anos atrás, né, até por acesso à informação, que hoje em dia está muito mais difundido, o conhecimento, mas ainda assim é uma parte muito perigosa. Então a gente teve essa parte, e aí desde então que a gente saiu se graduou na incubadora, né, e foi para o mundo real, como a gente chama, é uma série de projetos, e esses projetos eles vão galgando a nossa história de portfólio e a nossa história de aprendizado, e junto com a tecnologia nessa última década, de 2010 para cá. Curiosamente, a gente começou no mundo real, vamos dizer assim, dia 1º de janeiro de 2010, então foi até um marco interessante. Então, você para pensar nesses últimos 10 anos aí, né, muita coisa mudou no ramo em relação a jogos, em relação a mercado, enfim, tudo isso, e a Ira cresceu nesse período.
né? E, enfim, a Carol é uma parte muito importante disso também, toda a parte que cabe a ela, né? Eu estou falando mais da minha parte aí como início na universidade e tudo mais, mas, assim, resumindo, essa é o caminho, né, não muito detalhado de como que as coisas foram com relação à ideia de formar a IRA. Só dando um adendo aqui, eu entrei na empresa, trabalhando na empresa mesmo, quando já estava na incubadora, né? Então, assim, eu estava fazendo faculdade de arte na época, eu fiz a UFRJ, fiz Belas Artes na UFRJ, então foi engraçado porque não era uma coisa que eu tinha pensado a princípio de trabalhar, mas que foi uma oportunidade que eu nunca pensei que fosse ter, assim, trabalhar com jogos no Brasil. E eu queria fazer restauração quando eu entrei na faculdade, então era uma coisa um pouco mais meticulosa, assim, mas que ajudou muito esse motivo, o que eu gosto na parte de restauração, ajudou muito no trabalho de ser diretor de arte de uma empresa que faz serviço para IPs diferentes. Então, assim, esse veio e a questão de começar num ambiente controlado ajudou muito esse início que ainda era, pelo menos aqui no Rio e tal, era muito difícil, porque tinha pouca gente que estava fazendo isso, que sabia fazer isso, assim, próximo da gente, né? Então, assim, essa relação com a UF foi muito importante nessa época. E eu acho que foi muito produtiva, né? Foi um ano que eu fiquei na incubadora antes de ir para o mundo real, tratar com clientes de verdade, sem o respaldo da universidade, mas foi extremamente importante, assim. É engraçado você falar, porque eu sou arquiteto e estou aqui também, né? Então, tá vendo? A gente para outros lugares. Tiveram duas pessoas que trabalharam na empresa nesse período que eles faziam computação e por terem contato com a gente lá dentro, eles trocaram de curso e foram para arquitetura. E aí, então assim, por causa da arte, né? E aí eles trocaram lá, assim. Hoje em dia eles trabalham com arte, assim, digital, mas... Não, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que eu participei já, só mudando um pouco aqui o nosso roteiro, mas assim, eu já participei de várias entrevistas de emprego e muitas delas já não perguntam nem mais a sua graduação, assim, é mais o seu perfil de pessoa, de habilidades. Então, às vezes você acaba fazendo um curso e vai parar fazendo outra coisa, né? Então, acho que as pessoas estão, pelo menos alguns tipos de empregadores estão valorizando mais isso. Só para dizer que quem quiser pergunta, a gente vai responder no final, tá? Então, quem quiser perguntar, pode responder aqui nos comentários. Então, assim, Ricardo, você foi extremamente citado aqui, né, como a UF, como instituição. O que você diria para alunos que estão começando a faculdade e têm esse sentimento de empreender, assim? O que eles têm que fazer, o que eles têm que buscar dentro da universidade? A gente, como o Adrian comentou, né, a Carolina, a gente lá na UF tem a incubadora, né, ela hoje tem 7 empresas incubadas, né, a gente está preparando novos editais esse ano para mais empresas, para Anápolis também, onde nós temos um escritório, e eu acho que é um exemplo fabuloso, né, porque a empresa Aira, né, foi um dos grandes sucessos da incubadora da UF, né. Ela foi incubada, ficou 2 anos, como eles comentaram, depois elas graduaram, a empresa graduou e é um sucesso. Depois o Adrian pode comentar os contratos que ele tem com grandes estúdios no mundo, né? Eu acho que vale a pena, né, para fazer games e tudo. E agora, o Adrian sabe bem que é um desafio, né? E eu acho que a incubadora, o que ela facilita é exatamente dar as condições, contrata pessoas porque normalmente para treinar nessas empresas em alguns itens que normalmente o técnico não é especialista, por exemplo, finanças, marketing. Muitas vezes o cara tem uma ideia genial, que é muito boa, e a empresa não vai para frente porque ele não teve um suporte, né? Porque uma empresa tem que dar lucro, tem que, enfim, tem que funcionar, né? Ter uma equipe de marketing para jogar o produto no mercado. Às vezes não tem essas empresas, né, essas startups. Então, eu acho que o papel da incubadora é muito importante para essas empresas. E a gente, na UF,
está aberto, a gente tem uma limitação de espaço, mas está crescendo, né? E a gente vai realmente ter interesse em crescer. No Brasil, isso está crescendo muito, né? Nos últimos anos, o percentual de crescimento de startups é de 20% de ano para ano, né? E até os próprios unicórnios, né, as empresas que têm valor de mais de um bilhão de dólares, hoje em dia saíram de 0 a 3, 4 anos atrás, 5 em 2018 e em 2019, né? Isso é um reflexo também dessa procura. Tem várias empresas abrindo hubs de inovação, contactando startups que entram em editais, né, de Petrobras, de outras empresas, né? Durante a pandemia teve vários editais, algumas empresas nossas entraram em alguns desses editais, outros estão entrando. Então, esse movimento de startups, ele vem sendo tocado também por grandes empresas, até do meu ramo, né? Você tem em Belo Horizonte o Mining Hub, que é financiado pelas empresas siderúrgicas e de mineração para resolver soluções, apresentar soluções, contratam startups. Então, esse movimento está crescendo muito no Brasil. Mas, realmente, as empresas, aí o Adrian e a Carolina podem comentar com muito mais propriedade, o risco no início é muito grande, né? Então, ela precisa realmente de um apoio, principalmente em áreas em que o técnico não... né? Eu fui técnico muitos anos na minha carreira, né? E depois eu acabei entrando na parte administrativa das empresas que eu trabalhei. É completamente diferente, né? Então, você é um grande técnico, genial, monta um evento, mas, na realidade, você vai precisar de todo um apoio administrativo que, muitas vezes, você tem que pegar pessoas, enfim, ter uma orientação. Mas nós vamos crescer. Quem está interessado na UF em incubar uma empresa e montar uma empresa, por favor, nos procure. A gente ia lançar um edital antes dessa pandemia, agora vamos lançar daqui a 1, 2 meses, e vamos crescer, com certeza, aí na nossa incubadora. E o Álvaro fez um excelente trabalho, tá, Adrian? Eu não sei se ele está nos assistindo, ele e a Norma foram 2 pessoas que levaram a incubadora, a Norma ainda está lá até hoje, muito bem, né? É o que eu falei, o Álvaro foi o nosso grande parceiro, ele foi a pessoa que nos colocou para dentro lá na época, ensinou vamos dizer, como é que era como funcionava, né, o processo, enfim, e todo o suporte veio através dele e dos outros profissionais que trabalhavam lá também, mas ele teve um papel muito importante nisso para a gente. A gente é muito grato a ele nesse sentido. Só para contextualizar, o Álvaro é professor da UF. Não, ele trabalhava lá na incubadora, se aposentou no ano passado, infelizmente, mas isso faz parte. E aí, gente, eu queria que vocês comentassem sobre os projetos de vocês, assim, os que vocês mais gostaram, ou os mais relevantes, e aí, se vocês quiserem falar aí um pouquinho. A gente tem, eu acho que a gente tem um atual que é um xodó, né, que é o Globo Games. O Globo Games, a adesivinho da Carol aí. É um jogo infantil, é um aplicativo de jogos, né, que é daquele canal Gloob, da Globosat. Então, a gente é parceiro deles desde antes do nascimento do canal. Quando eles decidiram montar o canal, a gente entrou como parceiro de jogos, então a gente desenvolve para eles desde essa época. Eles fizeram 8 anos agora, ontem, né? E aí... Ontem que fizeram 8 anos. Então, e aí é muito legal isso. Então, inclusive, ele tá na nossa página lá no Google Play. Se você procurar Globo Games, ele tá lá. E esse é um dos que a gente... É um xodó atualmente. Mas a gente tem vários outros cases muito interessantes. A gente está muito acostumado a trabalhar com IP, né, propriedades intelectuais, muitas delas voltadas para criança, mas muitas também voltadas para um público mais velho, né? E aí, no caso, quando eu digo mais velho, eu digo nós, né? Coisas que nós assistimos quando éramos criança e que depois a gente conseguiu trabalhar. Então, foi muito legal. A gente já fez 2 jogos para estreia de filmes de Dragon Ball Z,
e a gente também já fez um jogo para estreia de um filme de Cavaleiros do Zodíaco. Então, também tiveram alguns outros que a gente fez e acabaram não sendo lançados. Muito triste, mas acontece. É muito triste. Muito triste. Muito triste fazer um jogo legal e IPs super interessantes, super relevantes, mas que não saíram. Então, mas acontece. Então, e aí toda essa questão de, né, igual o Ricardo está falando agora, porque às vezes o técnico, ele está ali desenvolvendo, gosta de desenvolver, eu gostaria que o jogo fosse desse jeito ou desse jeito, porque é legal, mas você tem que ver onde é que ele vai ser usado, quem que é o público-alvo desse jogo, se ele é um jogo que você está fazendo contratado, né, por alguém, você tem que chegar nesses lugares, né, que são importantes para o cliente e para que o jogo funcione, porque senão ele não vai funcionar. Não é só o cliente gostar, se o público, se você faz um jogo muito difícil ou muito complexo para uma criança, ela pode até achar legal, mas ela não vai usar aquele jogo. Então, e se você faz um jogo muito simples para um player que vai ser um mid-core, hardcore, ele não vai acessar, ele não vai chegar lá e não vai ficar engajado no seu jogo. Então, conseguir separar um pouco dessa coisa do que eu gosto pessoalmente para o que é melhor para o produto, assim, são coisas que não são exatamente do desenvolver o jogo, mas tem a ver com essa parte um pouco mais administrativa, que não é nem essa questão do marketing e enfim, do jurídico, que você tem que, ainda mais trabalhando com propriedade intelectual de terceiros, né, tipo, o financeiro, de como que você vai licenciar uma marca ou alguma coisa do tipo. Tem toda essa questão de produto que às vezes não é muito levado em consideração em alguns cursos, assim. Então você tem que se especializar por fora às vezes. Então isso tudo você aprende na marra, né? Mas mas hoje em dia tem muito mais material também, né? Assim, é bem mais fácil de se capacitar nessas partes. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho relevante ressaltar em jogos especificamente. Porque tem muitas... hoje em dia tem bastante cursos, né? E tem cursos pós-graduação, tem cursos livres, tem curso técnico de jogos e tal. E, às vezes, eu sinto que ainda um pouco as pessoas acabam saindo um pouco sem um foco específico. Tipo assim, eu quero trabalhar com jogos, eu sei fazer um jogo teoricamente inteiro, porque eu meio que aprendi no curso, mas eu não sei ainda qual é o meu espaço, assim, que espaço que eu vou ocupar dentro do mercado. Então, assim, esse tipo de questão, eu acho que Niterói, Rio, assim, tem muita gente nesse momento, assim, da carreira. Então, eu acho que esse nicho seria uma coisa interessante de em algum momento, tocar-se no assunto para resolver esse problema. E também dificulta o fato de que desenvolvimento de games é uma área muito multidisciplinar, né? Você Exatamente. Tem arte, tem roteiro, tem programação, tem música, enfim, tem teste, isso eu estou falando da parte técnica, né? De fazer jogo, né? Não estou nem falando da parte que envolve, vamos dizer, a parte de marketing, jurídica, financeira. Então, assim, a própria atividade já é, por si só, uma atividade extremamente multidisciplinar, o que faz com que as pessoas que gostem de trabalhar com isso sejam pessoas que fiquem, às vezes, até um pouco confusas em relação ao que elas querem, de fato, se envolver. Aliás, você quer trabalhar, eu gosto de trabalhar com jogos, mas isso é muito vago, e não usar esse vago ao seu favor é perigoso. É óbvio que você pode ser um generalista em termos de conhecimento, e você se aprofundar em algumas áreas, não tanto, mas você pode, enfim, acabar trabalhando com produção, que é uma área que toca com todas as áreas, né? Mas é muito bom, para você trabalhar com produção, é muito importante que você tenha tido pelo menos uma experiência profunda em alguma área, para você não ser tão, vamos dizer assim, superficial em como é o processo de desenvolvimento de um jogo. Mas com relação a isso que o Ricardo falou, da diferença, né, de fato, de você saber fazer a coisa e você ter o conhecimento de ter uma empresa disso, isso é super verdade. Por isso que, geralmente, quando a gente faz algum tipo participa de algum evento, né, e tem muitas pessoas que falam de desenvolvimento de jogos, eu quero desenvolver jogos, eu quero abrir a minha empresa. A primeira coisa que a gente fala é, olha, antes de você abrir uma empresa, né, porque, de fato, hoje é mais fácil, claro, mas
antes de você ter essa burocracia, vamos dizer assim, né, e essas outras obrigações, primeiro tenta, existem várias formas de você desenvolver um game hoje em dia e publicar esse game, lançar esse game, você como pessoa física, entendeu? Então, conheça esse processo, ou então até desenvolva, como serviço, é um pouco mais difícil de você ser pessoa física e desenvolver um game inteiro, né? É até possível, mas é um pouco mais difícil, porque as empresas, quando vão te contratar, elas acabam realmente querendo uma empresa para contratar, por questões burocráticas, principalmente. Mas, como pessoa física, você pode juntar uma equipe e desenvolver esse game e publicar, e porque conhecer esse processo, esse caminho das pedras, é algo muito diferencial, muito importante para quando você for abrir a empresa, você vai ter outras coisas também para se preocupar. Por exemplo, na incubadora, boa parte o início, né? É claro que a gente aprende muito fazendo, claro, mas boa parte da minha formação, vamos dizer assim, entre aspas, não diria acadêmica, mas é acadêmica porque a incubadora ficava dentro da UF, né? Então, a minha formação acadêmica no assunto, tanto da importância de cada área, que não é a parte técnica, foi praticamente a incubadora, né? Aquela parte de você estudar o que é um plano de negócios. Não que necessariamente você precise fazer um plano de negócio no sentido tradicional da coisa, até porque hoje em dia o mercado está muito diferente, mas o fato de você estudar o que é um plano de negócios é aquilo, né? Que fala-se muito sobre o que é um dos pontos principais da universidade. É você aprender a aprender. Né, é você aprender, é você abrir a sua visão com relação ao que aquele universo técnico te passa. Por isso que você se formar numa faculdade de computação, uma faculdade de arte, ela te dá música, enfim, qualquer área que você vai trabalhar com game, ela te dá uma profundidade muito grande. É legal você se formar numa coisa específica e depois, se você tiver o interesse, fazer uma especialização na área de jogos para você complementar o seu conhecimento, mas o conhecimento profundo é importante. Né? E ainda assim, mesmo com esse conhecimento profundo, você não tem o conhecimento técnico, o conhecimento de administração, essas coisas, é muito difícil. Então, nesse ponto, para a gente, a incubadora foi vital, porque ela protegeu a gente enquanto a gente estava aprendendo a fazer, né, o negócio funcionar, enfim, com espaço, com conhecimento e tudo mais, essa coisa toda, né? E essa proteção, sem dúvida, é vital para você não ter uma mortalidade infantil da empresa grande. Aí é claro que depois... assim, a gente tem muito cuidado também com aquela questão que eu falo de tomar cuidado para não vender loteria, sabe? Tipo assim, então a gente tem vários contratos, então vocês também podem. Acho que não é muito por esse caminho, sabe? Acho que cada pessoa tem as suas variáveis, tem as suas oportunidades, tem as suas dificuldades, então como você lida com isso é muito diferente. Então, eu e a Carol, a gente é muito cuidadoso em vender o sonho, sabe? Porque é muito trabalho, isso sem dúvida, né? E são várias áreas, mas é muito do dia a dia, sabe? Por exemplo, a gente tem contratos grandes, a gente trabalha, como a Carol falou, com a Globosat, o Globo Games é nosso xodó atual, a gente ele é bacana porque a gente é um projeto que ele está em andamento, né? Então isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, tem outros projetos que a gente foi fazendo e esses projetos eles vão aumentando em escopo durante o tempo. Então isso é bacana ver esse aprendizado com ele próprio, mas também olhar sempre o início, né? Como é que você começa a ter esses ganchos aí iniciais de conhecimento. Assim, fugindo um pouco do script, mais uma dúvida que me veio aqui. O que faz um game fazer sucesso? Porque eu vejo, assim, que às vezes jogos simples, até tipo, paciência, ainda hoje faz muito sucesso, assim, as pessoas jogam paciência, Candy Crush, que é simples em tese, né? E, em compensação, você tem jogos muito complexos online, sei lá, GTA, LoL. O que faz um jogo ter sucesso, assim, na visão de vocês? Eu adoro quando o pessoal fala do Candy Crush como exemplo, porque o Candy Crush é um exemplo muito interessante da simplicidade aparente. Porque que acontece? Até um ponto acadêmico legal. Existem vários. Eu não sei exatamente se é o Candy Crush o caso, mas tenho quase certeza que é. A complexidade de level design do Candy Crush é uma complexidade matemática tão grande que existem alguns artigos científicos em relação à construção do crescimento da dificuldade dele. Eu não lembro exatamente quais são os artigos, mas assim, eu já vi mais de um lugar mencionando sobre isso, sobre a complexidade de construção dele. E, na verdade, a simplicidade do Candy Crush na verdade, uma simplicidade de jogabilidade. Né? Ele é um produto muito complexo, porque ele tem uma grande infraestrutura por trás e a construção de level dele, ela é uma construção, como eu falei, tem uma complexidade matemática muito grande e tal. E é claro que se você for comparar, por exemplo, a parte visual, né, do Candy Crush com o League of Legends ou qualquer outro, até outros jogos, e aí o League of Legends especificamente e outros jogos do tipo dele, que são esses games que estão sempre vivos, né, que não é um game que você compra, joga do início ao fim e pronto, acabou, né, é um game que está sempre existindo, sempre tendo conteúdo. Isso inclusive virou uma categoria nova até em premiações, que eles chamam de ongoing games,
né, que são, por exemplo, como é que você vai dar um prêmio, por exemplo, para League of Legends, se ele foi lançado, sei lá, 10 anos atrás, e ele não é lançado esse ano, você não pode dar um prêmio de novo. Então, criou-se algumas categorias que chamam de ongoing games. Assim, o que faz um jogo ter sucesso? Isso obviamente que não tem receita de bolo, né? Mas existem vários fatores internos ao produto, né? Claro, a qualidade do game, e quando eu digo qualidade intrínseca a vários pontos, né? Qualidade em relação a qualidade gráfica, eu não estou falando de complexidade gráfica, eu estou falando de qualidade, né? Você usar o estilo correto de arte, música, game design e tal. Então, se você for muito bom em um ponto, geralmente esse um ponto, às vezes, pode ser o suficiente para você se destacar, mesmo que os outros você seja mais normal ou mediano, tá? Não é via de regra. Mas o momento também é muito importante, tá? Vou dar um exemplo aqui legal em relação, até um exemplo de jogo simples que você falou, que é o Flappy Bird. Flappy Bird é um caso muito interessante, que em 2014 é um jogo, esse sim é um jogo muito, muito simples, até em termos de implementação mesmo, tanto que hoje em dia ele é tutorial de você aprender a trabalhar com uma tecnologia em um dia, mas ele justamente essa simplicidade dele, ela entrou no mercado em 2014 meio que num vácuo, né, que não tinha tanto daquele tipo de jogos super casuais, hiper casuais. E aquilo, obviamente, com tudo uma questão de marketing, teve youtubers famosos que jogaram, e aí isso gerou, e ele é muito difícil, então, enfim, toda a questão do desafio acabou fazendo o jogo explodir, o jogo virou um sucesso, e aí acabou, com base nisso, gerando o gênero não necessariamente foi só ele, mas ele contribuiu muito à geração dos jogos do gênero hipercasuais, né, que hoje em dia tem vários jogos assim, inclusive empresas que se montaram seu modelo de negócios em cima dos hipercasuais. E por que o Flappy Bird fez sucesso em 2014? Não só pela dificuldade, então fatores, né, dificuldade, o fato dele ser um pouco diferente do resto que tinha lá, o fato dele ter sido jogado por um youtuber famoso que fez ele colocar ele no spotlight ali, mas momento de mercado. Era um momento em que o mercado estava receptivo para ter um tipo de jogo assim, e tanto foi que isso gerou um legado em cima disso. Então tem vários fatores, e aí a importância não é só você fazer um jogo bem, é você saber perceber esses fatores no mercado e fazer os jogos que atendam, aí são as duas coisas, e aí, de novo, em relação ao que o Ricardo falou do risco. Você pode tentar inovar uma coisa que ninguém está fazendo em relação a jogos, para você ser único, só que isso tem um risco muito grande, e quanto você pode arriscar, ou você pode observar uma tendência e seguir essa tendência para você fazer, novamente, sem fazer uma cópia, por favor. Acho que inovação é vital em games, tá? Mas você entender, por exemplo, estamos em tendência agora de card games. Há 3 anos atrás era uma grande tendência. Então, muitos card games surgiram, diferentes entre si. Então, enfim, então as tendências vão e voltam. Então, o que faz um game de sucesso é uma combinação dessas variáveis, de momento, de qualidade intrínseca do produto, e de experiência de quem está fazendo, de marketing, é muito importante. Eles sozinhos eles são suficientes? Às vezes sim, às vezes não. Não gosto muito de contar com sorte. Eu acho que é uma mistura de tudo, sabe? É você fazer um produto legal, você ter a consciência que você precisa de visibilidade. Acho que visibilidade é um dos grandes problemas hoje em dia no mercado. Mas, enfim, acaba sendo esse mix aí. Ô, Ricardo, você, como diretor da agência de inovação, o que você percebe como tendência, assim? Você acha que o que você vê os alunos se interessando mais? O que você acha com relação a isso? Eu acho que a tendência vai ser na inteligência artificial, toda essa parte para a indústria até, por exemplo, a indústria 4.0, né? Como eu comentei, você tem várias indústrias, não só no setor siderúrgico, setor bancário, elas estão contratando startups, estão contratando, né? E a grande maioria, o grande custo que eles estão prevendo é a transformação da indústria, principalmente quando tiver o 5G, né? Você vai ter uma transformação radical em termos de produção, principalmente a combustível, que muitas indústrias, no meu caso a siderúrgica é típica, né? Você faz não sei quantas toneladas do mesmo aço, milhões, né, de toneladas por ano do mesmo aço. Isso aí você vai conseguir fazer, vamos dizer assim, com uma automatização fabulosa. Já teve nos últimos anos, né, uma automação muito grande, mas o que vem
pela frente é maior ainda. Eu acho que essa área, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, toda essa parte que já vindo, né, associada aí a uma demanda industrial por competitividade através dessas tecnologias, eu acho que vai ser o futuro aí que as empresas vão procurar e, logicamente, vão surgir, né, startups associadas a isso. Além de você ver, tem muita coisa de logística, enfim, tem muita coisa de você fazer previsões, né, fazer modelos, enfim, eu acho que essa área vai ser uma área dos próximos anos muito forte aí nessa parte tecnológica. E vocês, quais são vocês comentaram um pouco do game que vocês estão planejando, eu queria que vocês contassem um pouco do que vocês esperam, né, as expectativas, e aí eu também coloco uma outra pergunta que é assim, vocês disseram o que o game precisa para fazer sucesso, mas o que ele precisa para continuar relevante e não morrer, depois de ter sido um sucesso, né? E aqui eu lembro um pouco Pokémon GO, que eu acho que, pelo menos para mim, foi um super sucesso, mas depois caiu. Então, assim, gostaria que vocês respondessem essas duas perguntas. Vou deixar o Adrian começar. Eu gosto muito do caso do Pokémon GO, porque o Pokémon GO ele é um caso de contraste muito legal. Todo jogo ele tem um nicho, né? Todo jogo ele é feito para um público específico de pessoas, né? Que vai consumir aquele game. Qual foi o caso interessante do Pokémon GO? Quando ele foi lançado, ele não tinha nicho. Todo mundo estava jogando aquilo. Eu tenho foto aqui do Campo de São Bento, aqui em Niterói, sinceramente, que era... Eu tinha centenas de pessoas jogando. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eram centenas, eu tirei aquela foto panorâmica, né? Centenas de pessoas jogando o mesmo jogo em realidade aumentada, levando até um ponto do que o Ricardo falou também, da importância do game para poder trazer novas tecnologias, né? E a realidade aumentada, e eram centenas de pessoas jogando dentro do Campo de São Bento. Então, o que acontece? Quando ele saiu, ele foi realmente um jogo muito inovador, né, no sentido de... E ele tinha uma marca muito forte. Muitas pessoas que jogavam Pokémon GO eram pessoas que assistiam o desenho, jogavam jogos, principalmente jogavam jogos de Pokémon quando eram mais novos. Então, isso pegou a nostalgia, pegou a inovação, pegou a marca. Então, assim, pegou várias coisas ali muito fortes que fez com que ele se expandisse muito mais porque que era o nicho dele. Então, muita gente jogou. Eu joguei muito na época, inclusive, na época desse boom. E aí, quando esse boom passou, na verdade, ele não é que ele tenha sumido, muito pelo contrário. Inclusive, Pokémon GO atualmente ainda é um dos jogos que mais rende em mobile, tá? Só que na verdade, ele se retraiu ele voltou para o que seria o nicho real dele, né? Só que esse contraste entre todo mundo jogar um jogo e um nicho jogar o game, isso causa essa percepção de que ele diminuiu muito. É claro que ele diminuiu muito, mas atualmente ele ainda é um jogo muito bem sucedido. E aí, ligando na pergunta que você falou, como é que você faz um jogo continuar sendo bem sucedido, tá? Isso está muito naquela ideia que eu falei antes dos ongoing games, né? Se o jogo já existe e você quer que ele continue fazendo sentido, fazendo sucesso, isso é um tipo específico de jogo, tá? Não quer dizer que todos os jogos tenham que ser assim. Existem vários jogos que são standalone, que a gente chama, né? Que é início, meio e fim. Você compra aquele game, você joga e tem a experiência e acabou. Isso não está mais certo, não tá mais errado do que nenhum outro ponto. É um tipo de game. Agora, para esses ongoing games, esses live games, além do suporte da comunidade, a Carol até pode falar um pouquinho mais sobre isso também, mas uma coisa muito importante para o jogo continuar fazendo sucesso é conteúdo, né? Se você não continuar gerando conteúdo. E aí, por exemplo, o próprio Pokémon GO, de novo, fazendo o exemplo do que você falou e a ponte com o que o Ricardo falou. O Pokémon GO, quando ele saiu, ele tem duas ideias de realidade aumentada ali dentro. Ele tem a realidade aumentada de você poder ver o Pokémon na câmera, né? E você vê ele no mundo real, vamos dizer assim, né? E você tem a grande questão dele, que é a geolocalização, que também é realidade aumentada, porque você está trabalhando, por exemplo, você tem um conceito, uma coisa virtual naquele ponto que não existe. Como que começou a se falar mais sobre realidade aumentada e enfim, geolocalização em games depois que o Pokémon GO fez sucesso, até para negócios mesmo? Isso começou a ser muito falado, isso começou a ser foi trazido isso para a indústria de uma forma muito, muito forte, a percepção de como aquilo funciona, né? Mas eles continuaram botando mais conteúdo, e nesse ponto especificamente eles têm conteúdo infinito, porque tem milhões de gerações aí de Pokémon,
Mas especificamente eles foram colocando mais conteúdo e você vê que eles implementam novas tecnologias. Por exemplo, nós estamos chegando agora na segunda geração, uma próxima geração mais avançada de realidade aumentada. E eles estão integrando isso no game e você vê que a realidade aumentada do game da câmera, ela já está ficando melhor. Você já vê, eu vi isso outro dia, você vê que os personagens eles se escondem atrás de objetos na imagem. Isso é um negócio que você fica pensando, tipo, como que isso evoluiu de 4 anos para cá, a realidade aumentada nesse sentido. Então, não só o conteúdo, mas a comunidade, a Carol pode falar um pouquinho melhor, mas a parte justamente de você estar sempre na vanguarda da tecnologia. Isso é bacana, isso faz um game manter relevante. Só que isso é muito caro. Isso é muito caro. Você manter um game é extremamente caro. Por isso que quando o pessoal fala, eu quero fazer um game online, a primeira regra que a gente fala para fazer um game online é não faça um game online. Essa é a primeira regra. Se você quer fazer um jogo multiplayer online, a primeira regra é não faça multiplayer online. Aí depois você vê o resto, mas essa é a primeira regra, porque é caro de você manter. Enfim, a comunidade, a Carol pode falar um pouquinho mais sobre isso. Toda essa questão, né, que o Adrian falou, a marca é muito forte, no caso específico do Pokémon GO. E esse case é muito legal de comentar, porque ele foi lançado no mesmo ano que o Clash Royale, por exemplo, não foi? E o Clash Royale foi um jogo que teve um boom muito grande, todo mundo jogava o Clash Royale, e ele ficou em top grossing também, tipo, ele era um dos que mais rendia, né, recebia dinheiros nas lojas, então, né, tanto no Android quanto no iOS, e o Pokémon GO chegou, tipo, todas as pessoas, incluindo as pessoas que jogavam outras coisas, jogavam Pokémon GO. E conforme mais gente jogava, mais gente ficava curiosa para saber que tanto legal que era o Pokémon GO. Então, às vezes, as pessoas baixavam e jogavam só para ver qual que era. Só não jogou, basicamente, assim, aí eu estou generalizando enormemente, quem tinha alguma picuinha já com um Pokémon de que ele fosse jogo de criança. Essas pessoas não jogaram. Fora isso, todo mundo jogou, mesmo que seja de curiosidade. Então, mas é importante também lembrar que essa mecânica não era uma mecânica nova. Ela já era uma mecânica validada no mercado. Tinha o Ingress, né, que era um jogo que já estava fazendo sucesso no mundo todo. O pessoal... Exatamente. Então, eles fizeram meio que um reskin genial, diga-se de passagem, porque você ter que ir na rua, andar e descobrir lugares, descobrir as coisas, uma caça ao tesouro em loco, é basicamente Pokémon. Você é o personagem do jogo. Então, fez um match muito bem colocado. Então, mas é isso, assim, não teve um passo de que a gente vai inovar com relação a isso. Não foram duas inovações. Foi o teste de se isso ia falar com as pessoas que jogavam Pokémon e o Pokémon indo para celular, né, que era uma coisa diferente. Isso foi uma grande coisa, uma coisa muito disruptiva, é você jogar um jogo da Nintendo sem ser num emulador, né, sendo oficial num celular. Então, tipo, isso foi uma grande questão. Você não precisava de um hardware da Nintendo para jogar o jogo. Então, assim, tiveram várias pequenas coisas que falaram com um público maior. Então, fora que o pessoal que jogava já achava ok passar para um filho, por exemplo. Tipo, olha, tem Pokémon, né? Isso é legal, vamos jogar. E são muitas coisas, né? Então, saúde também, né? Exatamente, ele fazia com que você... Tem isso, né, de as pessoas acharem que quem joga videogame vai ficar sedentário. Isso ainda é uma coisa, é um pensamento mais antigo, mas ele ainda é muito forte. E o Pokémon veio tirando... A Nintendo faz isso, né? Eu gosto muito da Nintendo. Não sei se dá para notar. Mas ela veio... Esse jogo trouxe um pouco disso, né, de fazer, não pode jogar videogame, que videogame vai fazer com que as pessoas fiquem sedentárias, ok, então leva a criança para o lado de fora para ela jogar lá fora, vai você jogar lá fora. Então, muita gente usou o Pokémon GO para fazer exercício, de fato, assim, para caminhar, né? Exatamente. Então, Praia de Caraí, muita gente, você via, não era aquele pessoal que estava fazendo exercício normalmente, era o pessoal que estava caçando Pokémon. E era o pessoal que estava chocando os ovos do Pokémon. Então, isso foi um experimento muito interessante.
Então, e aí tem isso, né? Assim, se as pessoas conseguiram pegar todos os Pokémons daquela área e elas não têm mais o que fazer, aí o jogo morre. Mas sempre tem novas features, do tipo, você pode trocar agora o Pokémon com outra pessoa. Aí você tem outras interações, já que... E aí é importante ver esse tipo de coisa. O que a comunidade está pedindo e o que... Porque as pessoas, quando começam a jogar, quando você lança um jogo e ele vai para o mundo, a gente brinca que ele não é mais seu, né? Ele agora é dos jogadores. Então, eles vão te dizer o que o jogo está faltando. Às vezes, eles vão te falar ideias que não tem como implementar, que são impossíveis ou que não fazem sentido. Mas, grande parte das vezes, eles vão te falar coisas que são, não necessariamente com as frases certas, mas coisas que eles estão sentindo falta. E que, de fato, são coisas interessantes para entrarem ali. E que, se entrassem, ia atrair muito mais gente do mesmo tipo dessa pessoa, mas que... conversa muito com outros públicos que poderiam começar a jogar o seu jogo também. Então, só que aí você, como desenvolvedor, tem que conseguir ler esse feedback e transformar ele, né? Tipo, traduzir ele em produto, em negócios. Você não pode quebrar o seu modelo de negócios com uma feature nova, sabe? Tipo, exemplo, Diablo. Ele lançou o Diablo 3 e tinha tinha a auction, isso, lembrei. A auction que você podia pegar os itens que você tinha lá no jogo, você andava, né, tipo, jogava o Diablo, pegava os itens, e você podia vender por dinheiro real. Você vendia por dinheiro. Então, isso virou um outro jogo. O que aconteceu com o tempo foi que a Blizzard foi lá e tirou a auction, porque ela tinha virado todo um novo ecossistema, e só a auction era, tipo assim, completamente tirava o foco do Diablo, e eu fiz dinheiro lá. Eu joguei, era viciante. Você chegava em casa, você queria ir para as raids, né, tipo, para poder pegar item e voltar e conseguir vender, porque era leilão. Então você leiloava, então era todo um jogo diferente, assim. Então eles mataram a Auction House e fizeram outras coisas para manter os players dentro do jogo. Então, assim, isso é um teste, né? Tipo, o jogo, quando ele tá live, né? Quando ele é um ongoing, ele tá vivo ali, você tem que estar sempre de olho no qual os movimentos que a comunidade vai fazer, o que ela tá falando para você, se ele conversa ainda com sua ideia inicial. Não é um problema em você mudar para onde o jogo estava indo. Inclusive, você tem que mudar um pouco, assim. Mas mudar um pouco para onde ele estava indo, às vezes faz com que você consiga manter o seu jogador na mesma linha com você. Se você você traça uma reta e vai naquele sentido, porque foi a sua estrutura inicial, e você não ouve os seus jogadores, muito provavelmente em algum momento eles vão embora. E aí você vai sozinho. Mesmo que você estivesse indo para o lugar certo, você tem que ir testando junto com o seu público. Então, assim, essa é uma parte legal, mas como a Andrea falou, é muito custosa. É uma manutenção muito custosa. Então, se você não quiser embarcar num jogo assim, é melhor você ir por um que não tenha tanta interação, porque tem vários jogos que são interessantes e é um nicho, assim, jogo single player, né, jogo que você compra, consome e acabou. Então, são jogos muito interessantes também, assim, eu gosto muito desse tipo de jogo, então não acho que seria um problema, por exemplo, tipo, um jogo vai fazer sucesso, outro jogo não vai fazer sucesso. Existem jogos que fazem sucesso. Assassin's Creed, por exemplo. Estou vendo ali meu livrinho. Assassin's Creed, ele é um jogo que tem o seu nicho. Ele começa e termina e acabou. E tem vários. Por que tem vários? Porque ele dá dinheiro. Porque ele se paga. Então, se as pessoas às vezes reclamam, por que tem jogo desse tipo todo ano? Porque ele retorna para a empresa. Então, assim, você vai lançar e as pessoas vão comprar e ele vai dar dinheiro. Então, tamanho de jogo, né? Assassin's Creed, Candy Crush, Clash Royale, Pokémon.
A gente gosta muito de trabalhar com jogos, então, assim, a gente gosta de diversas plataformas e diversos nichos e diversos tipos de jogo, então, assim, a gente tem um pouco de... A gente brinca internamente que tem alguns jogos que a gente ainda falta arriscar da nossa listinha, né? A gente não é uma empresa de um tipo de jogo só, a gente quer fazer um monte, então, assim, ainda tem alguns que a gente quer arriscar. Mas um nicho que a gente já andou bastante, que a gente gosta, é card game, por exemplo. A gente gosta muito de card game, e eu acho que a gente não deve fazer mais alguns, até alguns anos para frente aí. Mas tem isso, assim, card game é um desses, que se você quiser que ele tenha muito sucesso, ele precisa ser um jogo vivo. Ele não vai funcionar tanto se ele for só um joguinho pequeno, assim, ele vai ter um pico e aí depois ele vai diminuir. Mas é um jogo que quem gosta de card game gosta muito de card game e fica muito tempo no card game. Então, assim, ele é um jogo que tem essa curva dele não é tipo Flappy Bird, assim, entendeu? Ela é uma curva mais compridinha. Falo muito. Assim, só finalizando isso do Pokémon, eu acho muito interessante porque eu estava na graduação na época e virou discussão de arquitetura, porque a gente tem uma discussão de uso do espaço público, né? E que assim foi uma retomada de certa forma do espaço público por causa de um jogo. Assim, a gente tem uma questão da violência no Brasil, né? Que gera medo nas pessoas de utilizarem o espaço público, de usarem a praça, de estar na rua à noite, né? Tem muito essa questão. E acho que isso foi quebrado, de certa forma, por um momento, por conta do jogo, assim. As pessoas venceram essa barreira do medo e foram para a rua de novo. Assim, isso, como você vê que o jogo foi além, né? Gerou outras discussões na cidade. E eu acho também que foi um tempo muito propício, assim, eu lembro que a gente estava em Olimpíada, então tinha muita gente aqui na cidade, e eu fico imaginando se fosse lançado hoje, assim, não poderia ser lançado hoje, porque as pessoas não podem ir para a rua hoje, né? Tem isso que vocês falaram do time também é bem relevante. Ia flopar, né? Né? Inclusive, uma das grandes coisas, a gente está falando de conteúdo, é o que o Pokémon GO está fazendo agora, que as pessoas, que não só a galera não pode sair, né, mas também eles não podem incentivar as pessoas a saírem de casa, porque o mote do jogo é incentivar a galera a sair de casa. Como é que eles... e eles fizeram, é muito legal você ver isso, porque eles fizeram várias ações para você poder jogar o Pokémon GO dentro de casa. Entendeu? E isso foi muito interessante. Então, é óbvio que é uma adaptação, né, porque ninguém podia imaginar isso, mas é justamente isso. Eles não podem incentivar, então eles mudaram ali, ó, não, beleza, então... Né, como é que a gente pode... Então começaram a criar eventos para a galera não parar de jogar de novo, voltando ao ponto do conteúdo. Como é que você mantém o jogo relevante? Mesmo sobre as maiores adversidades, você não expõe a pessoa ao risco, né? E você cria conteúdo diferenciado. Bom, gente, eu vou começar aqui, as perguntas são muitas. Ricardo, vou começar por você, que você já está quietinho aí. Ricardo, o Otávio perguntou como alguém da administração pode começar o desenvolvimento de jogos e ou projetos mais técnicos, se existe um gap de conhecimento técnico. Aí no caso, eu diria que oposto, né? Quer dizer, normalmente você tem uma startup iniciando com um técnico que tem uma ideia, e aí ele trabalha, seja num projeto de pesquisa, seja numa tese, seja numa dissertação, né? Normalmente, dentro da universidade é assim, né? E fora da universidade, às vezes as pessoas, não, tem aqui, são habilidosas, têm uma ideia e tal. E aí ele acaba depois agregando, né, pessoas que tenham conhecimentos de marketing, de gestão. Uma pessoa administrativa, eu acho que ela vai ter que puxar, eu entendi a pergunta, né? Puxar alguém técnico para trabalhar, para realmente desenvolver, né, os produtos, né? Seja um jogo, ele fala de jogo ou um outro projeto mais técnico. Então, na realidade, você vai acabar tendo que ter uma equipe, né, que vai desenvolver esse projeto. Porque o da Adriana, a Carolina podem complementar ou corrigir. Você tem uma equipe, né? Você tem o cara que é o técnico, que sabe a parte técnica, aí depois tem o jurídico, que vai resolver lá questões contratuais, pode ser contratado ou da empresa, né? Aí depende.
você vai ter a parte administrativa, vai ter que fazer o balanço, vai ter que trabalhar aí o demonstrativo de resultados, você vai ter o cara de marketing que vai vender o produto. Então, no fundo, né, principalmente quando as empresas vão crescendo, ela tem tudo isso, né? Pegar um exemplo típico, aí, muito comum, uma startup brasileira, iFood. A iFood começou um negócio mínimo, hoje é um monstro, né? Você imagina qual é a equipe lá que tem que receber o pedido, contatar o cara na rua para ele buscar. Então, nessa pandemia, a gente tem utilizado, eu particularmente tenho utilizado muito, né? Com uma rapidez incrível. Você compra lá, o cara traz em meia hora. Agora, imagina como é administrar isso. Isso foi uma ideia genial de uma pessoa, mas a empresa tem tudo, né? Tem uma série de atividades outras que não é só a parte técnica, né? Então, na realidade, uma empresa é um conjunto de habilidades, né? Que técnica, administrativa, jurídica, contabilidade, etc., marketing. Bom, o Leonardo Freire está perguntando aqui, primeiro ele cumprimenta os presentes, quais são os entraves, ele fez duas perguntas, né? Quais são os entraves atuais das startups de games para acesso a mercado e investimento? E a segunda, quais são os melhores canais de relacionamento, melhores comunidades nesse segmento do ecossistema de startups? Estudei com o Adri e compartilho minha satisfação de vê-los realizados após tantos anos. O Leonardo Freire, coordenador de empreendedorismo da MCTIC. Ele teve ano passado fazendo uma palestra para a gente aí no Instituto, é um prazer ouvir. Mas vai lá, Adrian. Grande prazer, muito legal mesmo. Não, essa parte é legal, né? A gente lembra do pessoal que estudou com a gente, várias pessoas em posições super importantes, é super legal ver isso. Tem gente que estudou comigo que hoje em dia já é professor na UF, sabe? Que é até calouros meus que são professores na UF. Então, assim, é muito legal a gente ver isso acontecendo. Cara, essa pergunta é uma pergunta bem abrangente. Dá pra gente fazer, acho que um outro, ou 2, 3, 4, 5, 6 programas só sobre isso, especificamente falando, tá? Mas vamos lá. A parte de investimento, ela é... O que acontece? Você precisa sempre convencer com relação ao investimento, você tem duas questões, né? Retorno e risco, né? Na verdade, acho que essas são as questões principais em relação a você participar, a você conseguir um investimento, né? E eu acho que ainda tem um medo, né? Um medo muito grande da parte dos investidores em relação a investir, porque, entre aspas, é um mercado novo, nem todos os investidores conhecem muito sobre ele, como ele funciona, e ainda tem, mesmo assim, a dificuldade de entender um pouquinho de que uma empresa pequena pode lançar um produto de qualidade e ele crescer bastante, né? Isso tem a ver com o risco, que é a outra parte que eu falei. E também tem muito a ver com relação ao custo. Por exemplo, se você vai fazer um produto para você que tenha um jogo standalone, como eu falei, que vai ter começo, meio e fim, você vai fazer um produto e ele vai ter que ser vendido, né? E aí ele vai vender, uma pessoa que joga o seu jogo, ela vai jogar e vai parar de jogar depois, a menos que você produza mais conteúdo para ele. Mas, de uma forma geral, ela vai jogar e parar de jogar. Então, você tem que vender unidades do seu jogo. Então, você tem aí um custo de desenvolvimento e depois tem um retorno sobre investimento em relação à venda. Com relação a um jogo desses tipos que a gente estava falando, de jogo live, a conta é completamente diferente. Não é só quanto ele custa para você fazer, é quanto custa para você manter esse jogo. E aí o seu retorno do investimento é um retorno em cima desse custo constante. Então, dentro dos próprios games, você tem diferentes modelos de negócios que são diferentes tipos de investidores que vão se interessar. O investidor de um live game provavelmente é um cara que vai aceitar um risco maior, mas também está buscando uma escalabilidade maior, né? Então, assim, é um assunto muito complexo, mas eu acho que o mais importante, que eu sempre digo, em qualquer caso, é você ir galgando aos poucos. Não tenta começar, eu vou pegar 500 mil reais para fazer um jogo para vender, porque não é que você não vai conseguir, não é isso, mas é que a chance de você não fazer, vamos dizer assim, você não conseguir fazer um depara do que você gastou versus o que você captou de fato com a venda do seu jogo, por uma questão de experiência mesmo, né, de você entender como usar aqueles fatores que eu falei lá atrás, acaba que entra nesse ponto, né? Então é muito importante que você, se você for pegar investimentos, seja através de políticas públicas ou de investidores privados, ou até de incentivo, ou até mesmo você, por exemplo, em instituições financeiras, você fez um plano de uma análise, você vai fazer, isso é algo bem mais complexo, mas é possível, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. É importante você ir galgando aos poucos. Se você vai arriscar
o dinheiro de alguém, vamos dizer assim, né, começa arriscando um pouquinho, e vai galgando aos pouquinhos, e vai fazendo um projeto, você vai aprendendo como é que funciona esse retorno no investimento, tá? Então, assim, de uma forma geral, para não estender muito, acaba sendo isso. Agora, canais de relacionamento e comunidade. Bom, tem uma comunidade que a Carol pode falar bem sobre isso também, que é a Abra Games, que a gente faz parte, é uma comunidade muito bacana. Tem várias comunidades regionais, né? A gente tem o Bring, tem o Ring, tem comunidades acadêmicas, tem o César. Então, assim, tem várias comunidades diferentes. Tem a de Jogos RS no Rio Grande do Sul, tem, como eu falei, né, tem o Bring, tem o Ring, tem diversos pedacinhos em diferentes locais do Brasil, de regionais, mas a central a gente tem a Abra Games, que é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games, que faz um trabalho muito bacana nessa parte de, não só de dar apoio, né, para as empresas, mas também para representatividade, né, de chegar e nos levar vamos dizer assim, os anseios, as necessidades, e dar um pouco de voz em relação a isso, né? Eu acho que a Carol pode falar um pouquinho mais sobre essa parte da Abra Games especificamente, enfim, outros assuntos internos também da rede. Não, é isso. Não tem nem muito o que adicionar. É essa parte. Eu atualmente faço parte do Conselho da Diversidade da Abra Games, então a gente tem um conselho separado focando nisso, né? Visto que é um assunto que é relevante, né? Então foi criado em 2018, no finalzinho de 2018, o conselho, e temos ele até hoje. E a gente criou um selo, que é um selo que as empresas podem se cadastrar para conseguir, né? Então você tem requisitos, então tem selo de diversidade LGBTQI+, gênero, então de raça, e tem algumas que a gente ainda quer lançar, mas a gente também acha relevante ter essas pessoas dentro do conselho. Então, grupos que a gente ainda não tem no conselho, mas que a gente gostaria que tivesse. Então, se inclusive alguém daí tiver interessado e quiser vir falar comigo, fica à vontade. Seria de PCD e também de pessoas mais sênior, né, tipo de mais de 60 anos, que tem, enfim, ageism, né, e outras coisas. E aí, dentro do conselho, a gente tem essa questão do selo, você pode aplicar para ter o selo. Então, pode ser um evento, pode ser uma empresa, e acho que é basicamente isso, empresas e eventos. O evento, ele tem menos requisitos, né, com relação ao que você precisa, porque o evento, ele não é uma coisa que fica para sempre, né, ele acontece. Então, se tiver anualmente, se tiver semestralmente, é só você tentar aplicar para cada vez, e a empresa teria que, de tempos em tempos, aplicar novamente. E aí isso é interessante, porque isso acaba fazendo com que pessoas desses grupos vejam as empresas onde eles poderiam já tentar um cargo, ou se abrir uma vaga, se já é um lugar legal de trabalhar, né? Então, assim, começar a falar sobre esse assunto para começar a ver se as coisas dão uma melhorada nesse quesito. Porque, como, né, a Abra ela é voltada para o mercado nacional, e está comprovado, né, todos os estudos de todos, né, dados não tem muito como mentir, mas de qualquer forma é melhor para os negócios, você faz mais dinheiro, então você cresce mais, você capilariza mais a sua entrada de mercado, então só tem melhorias. Então tem essa questão do conselho, mas a Abra Games, de uma forma geral, ela é quem representa a gente, muitas vezes, junto aos governos mesmo, né? O governo federal e tal. São eles que vão falar e representam as empresas associadas, que são, atualmente, muitas empresas do Brasil, né, estão associadas à Abra Games. É comum empresas muito menorzinhas não estarem associadas, mas as maiores empresas do Brasil com certeza estão, né? Então, é relevante, assim, se tiver que falar, se você já for uma empresa, já tiver um CNPJ, quiser começar a ver, por exemplo, internacionalização, é um dos melhores lugares para você ir falar, porque tem, inclusive, uma parceria da associação com a agência de exportação, né, com a Apex. E aí tem o projeto Brasil Games, que é o projeto que
leva as empresas, capacita as empresas para exportar. Então, vai vender serviços, vai vender produto lá fora, vai abrir empresa lá fora, tipo, e trazer, enfim, capital para cá. É esse lugar. Então, e fora que ela também faz vários eventos relevantes. No caso, agora vai ter o BIG, que é um festival Brazilian Independent Game Festival, e ele é International Game Festival. E aí ele mas é focado em empresas independentes mesmo. Então, vai ser online essa edição agora no fim do mês, mas vai existir o físico em janeiro, se tudo der certo. Mas, então, vem muita publicadora, vem investidor, vem outras empresas que podem ser parceiras e tal, e é um momento em que você consegue marcar reuniões e ter um acesso mais rápido. Se você não souber para onde começar, indo no evento é bom, porque você já tem as palestras e já tem as pessoas com quem você pode fazer direto as reuniões. Então, a rodada de negócio é muito boa. Um outro exemplo legal até de falar sobre o mercado, e aí é um outro ponto, né, que é dessa parte aí de desenvolvimento, quem tiver a oportunidade de ir em feiras, por exemplo, a Brasil Game Show, é uma feira, a maior feira de games da América Latina, uma das maiores feiras de games do mundo, e para quem não sabe, a Brasil Game Show começou em Niterói. Então, é mais uma coisa bem importante da cidade. É uma feira muito legal para você ir e ver como é que está o mercado, tanto na parte dos jogadores independentes, tem uma área indie lá, mas quando você vai ver o mercado mainstream, é muito legal você ver. É uma feira de proporções, realmente você olha, você tem um impacto visual bacana. Então, assim, é legal você ir lá ver o que as pessoas estão consumindo naquele ano. É isso que eu falei da tendência. A BGS é um evento muito legal aí. Então, são eventos muito importantes. O Google é um evento excelente para você fazer negócios, é muito bacana. A BGS é um evento legal para você ver o mainstream. Então, a gente tem, enfim, né, 2020 é um ano meio atípico nesse sentido, mas, de uma forma geral, o Brasil... Eu acho que eu dei uma caidinha aqui. Voltei. Mas é isso, entendeu? Então, o Brasil tem bastante eventos bacanas para você poder sentir o mercado e fazer negócios de uma forma geral. Antes da próxima pergunta, eu queria muito o contato do Leonardo, porque ele é coordenador de empreendedorismo do MCT, que tem muitas iniciativas do governo federal que são interessantes. Então, Leonardo, se você estiver assistindo, se você puder conversar, para a gente é interessante, da prefeitura. Bom, a Camila Carla, ela fez uma pergunta bem ampla, né? Quais cursos vocês recomendariam para a pessoa direcionar o produto, para compreender melhor o cliente? Isso no caso de jogos, especificamente? Ou... Ela fez essa pergunta ampla. Tá, deixa eu... não, que ela falou que até para a Carolina, né, que ela falou a pergunta que eu estou vendo aqui no chat. Carol, quer começar sobre isso? Assim, posso começar, mas fica à vontade. Todo mundo pode ficar à vontade para falar. Normalmente, marketing tem muito a ver com atendimento ao cliente, né? Então, assim, você consegue entender como que ele funciona, como que ele responde, né? Comunicação de uma forma geral. Não necessariamente o marketing ou a publicidade, mas a área de comunicação. A UF tem uma boa graduação nessa área, que é aquela que o Adrian... Eu sou horrível com o nome. Se você lembrar, me fala. Qual? Desculpa. Que o Lucas fez. Graduação? Não, o nome certinho eu não lembro. Mas, enfim, pois da área tem isso. O nome do então, curso mas é comunicação, tecnologia. Então, essa área normalmente é muito boa. Existem vários cursos focados em produto e várias comunidades focadas em produto. Tem Mulheres de Produto, por exemplo, é uma que chegou há pouco tempo aqui no Rio, mas agora que está online, todo mundo pode participar de todas as reuniões. Então, eu acho que, inclusive hoje está tendo alguma... mas seria uma coisa interessante de ver. E aí se fala só disso, assim. Uma comunidade de mulheres falando sobre produto. Então, gerência de produtos. A maioria das pessoas que participam são ou pessoas que querem entrar nessa área, ou pessoas que já são dessa área e estão falando como comentaram nessa área. Então, vai se falar sobre
LGPD, vai se falar sobre, não jogos especificamente, é produto de uma forma geral, pode ser produto digital, pode ser produto físico, vai ter gente da OLX, vai ter gente da Globo, vai ter gente entendeu? Então é bem abrangente e é voltado para produto. Jogos especificamente, a gente tende a chamar produtor de coisas diferentes, assim. Então, em cada empresa que você for, vai ter o papel do produtor e do produtor executivo, ele vai se moldar àquela empresa um pouco de forma diferenciada, assim. Então, às vezes o produtor vai ser a pessoa que vai ser mais o gerente de projeto, e às vezes o produtor vai ser a pessoa que toma as decisões de para onde o produto vai, né? Tipo, então, que vai... E aí ele se mistura com essa questão do produtor executivo. Aí eu só posso deixar o Adri falar um pouco melhor, porque ele vai para... Você quer falar sobre isso, Adri? Pode ser. Não, pode ser. Beleza. Não, então, lá na UF, né, a gente tem, na parte de administração, tem uma série de cursos, e na área de gestão e empreendedorismo, tá, Camila? Tem muitos cursos para nível de graduação e de pós-graduação, para exatamente os alunos aprenderem, terem contato com o marketing, tudo, né? Lógico que é uma questão teórica, o Adri e a Carolina poderiam muito trazer a parte prática, né? Porque uma coisa é a teoria, na prática é outra, mas te dá uma base, né, para entender uma série que depois fica né, logicamente, ser diferente, né, em todas as áreas. A prática é diferente da teoria. A teoria é muito importante para você ter uma base, né? Aí, Adam, desculpa falar. Não, sem dúvida. Não, tranquilo. Assim, eu concordo muito. Assim, a teoria é a parte vital, aquilo que eu estava falando, né? A faculdade, se você ficar só na parte da prática, você acaba tendo uma visão muito, muito restrita em o que você pode fazer, como você pode resolver problemas, e eu digo assim, eu digo isso por experiência própria. A minha faculdade é vital para o profissional que eu sou hoje. Claro que muita coisa que eu aprendi hoje, eu aprendi de fato na prática, mas eu não conseguiria ter tido, vamos dizer assim, a visão para aprender as coisas que eu aprendi na prática se eu não tivesse tido a minha base teórica, que foi vital para eu poder perceber as coisas que eu aprendi na prática. Eu acho que as duas coisas elas se complementam muito bem. Você ficar só na teoria é perigoso, e você achar que só a pessoa achar, né, que só a prática vai resolver, não vai resolver. Acho que, inclusive, atualmente, esse é um conceito meio errado que as pessoas têm, né, algumas pessoas têm, de achar que só a prática serve, que você não precisa do conhecimento teórico, até do conhecimento acadêmico, de certa forma. São ambientes diferentes para situações diferentes. Mas, voltando à parte do produto, falando um pouquinho, e aí complementando até do que o Ricardo falou, a UF ela é muito plural nesse sentido. A UF ela tem cursos muito bacanas, ela tem um curso de administração, ela tem a parte de comunicação social, ela tem um campus de cinema, que é um campus até bem relevante no Brasil nesse sentido, né? Enfim, tem faculdade de Direito, então a UF é uma faculdade muito plural nesse sentido, ela tem vários cursos para diversas áreas, todos eles ali, né, aqui em Niterói. Mas com relação ao produto especificamente, depende muito do que você, para quem você está fazendo esse game, no caso, né, vamos dizer assim. Porque se você está fazendo um produto para um cliente seu, e aí tem muito a ver com a nossa experiência, a expertise da IRA, a gente trabalha numa linha muito tênue. Nós fazemos serviços, né? Nosso foco principal é fazer serviços, é fazer games como serviços para outras empresas. As empresas contratam a gente para fazer games para elas, para marcas, para produtos delas, inclusive, enfim, eventos, divulgação ou até coisas educacionais, né, de passar um conteúdo ali dentro. Então, essa é a nossa expertise. Nesse caso, o produto ele tem que atender não só o nosso cliente, vamos dizer assim, o nosso primeiro cliente, que é a empresa que contratou a gente para fazer esse produto e atender as demandas deles estratégicas e tudo mais, mas também tem que atender o público-alvo. E esse é um dos pontos que a gente sempre gostou muito de trabalhar. Não tem receita de bolo, é muita experiência, não tem, como é que vocês fazem para fazer nesse ponto, o jogo com qualidade? Cara, é muito do processo, né, de aprendizado, claro, tem a parte de estudo, mas a gente aprendeu muito com relação a isso, mas é justamente aí que a gente caminha, né? A gente faz um produto para o público final, mas que atende às demandas e necessidades do nosso cliente.
E aí, esse é um tipo específico de produto que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que fazer. Se você for fazer um produto direto para o seu cliente, é um outro tipo de preocupação de produto. Se você for fazer um produto que seja para uso direto e exclusivo dentro de um B2B, dentro de uma empresa, é um outro tipo de produto. Então, acaba sendo um processo um pouco inverso aquilo que eu falei lá no início. Se você se envolve em uma área mais profunda do desenvolvimento, você começa, e você tem interesse em produto, você começa a identificar as lacunas que precisam ser preenchidas em um projeto de produto. Então, quando você, no meu caso, por exemplo, eu mergulhei muito em computação, pelo meu curso, pela a minha formação acadêmica. Isso é vital hoje em dia para a minha visão de produtor. A minha visão de produtor é uma visão muito, muito voltada para a viabilidade técnica dos produtos. Então, a gente nunca vende na Aira, por exemplo, um produto que seja inviável de se fazer tecnicamente, porque eu tenho essa formação acadêmica de computação. Então, a minha visão de produto ela é baseada na minha visão técnica. Então, antes de você ser um produtor, isso aí tem cursos, se for para jogos, tem pós-graduações, até do Infinet é uma pós-graduação bacana que tem com relação à parte de games, também é outra. A UF tem pós-graduação de computação, a UF tem uma pós-graduação da parte de computação gráfica que é muito bacana também, a parte de games, no caso, né, que é muito legal. Isso acaba, quanto mais você vai se especializando, acaba que a sua visão vai sendo uma visão mais de produto mesmo. E a comunicação com o cliente, ela está muito ligada a você entender o que o cliente precisa e transformar isso num produto. Então, tem muito a ver com a experiência e você fazer pesquisas e especializações. É você ficar cada vez melhor em uma coisa muito específica, muito pequenininho, né? Aquilo que o pessoal fala, que quanto mais especialista você sabe mais coisa sobre menos coisa, né? Então, acho que esse é o ponto bacana com relação a isso. Não sei se eu respondi muito sobre esse ponto, mas porque é um ponto realmente bem amplo de falar sobre. A Cássia, minha parceira aqui do Hacknit, fez 2 perguntas. E aí, direcionando um pouco para o Hacknit, né? Assim, qual conselho, quais dicas vocês dariam para equipes que pensam em participar do Hacknit e ainda não estão estruturados como startups ou empresas? E se daria para fazer um game nas 36 horas de um hackathon? Essa do game dá, sem dúvida, porque, olha, sinceramente, eu não sei o que veio primeiro, posso estar até cometendo um erro, mas eu tenho quase certeza que a ideia do Game Jam, ela veio antes da ideia, foi o que deu origem à ideia do hackathon, vamos dizer assim, tem um pouquinho ali com a origem dos Game Jams, do Global Game Jam, né, que é essa iniciativa bacana, que tem todo ano, que é você se juntar uma vez por ano, todo mundo, e produzir um game em um período de 48 horas, uma iniciativa muito legal, inclusive, quem quiser pesquisar mais sobre, é sempre em janeiro o Global Game Jam. Então, dê uma pesquisada na internet sobre isso. Então, como eu acredito que como falei, posso estar enganado, mas como eu acredito que a ideia do hackathon foi fortemente incentivada pela existência desses jams de produção, né, dessa junção aí e a galera fazer algo em um curto espaço de tempo, sem dúvida que dá para você fazer um game em um hackathon. Claro que se a pessoa quiser fazer um multiplayer online no hackathon, ela não vai... ela talvez até consiga fazer um jogo que tenha multiplayer online, mas entendeu? É aquilo, né, da noção. E um ponto bacana, tanto do hackathon, e aí até usando o Hacknit como um exemplo muito importante, tanto o hackathon quanto o Game Jam, quando qualquer tipo de iniciativa que você tenha um tempo finito para você produzir ou fazer alguma coisa, um dos maiores aprendizados que você tira deles é o quê? É como você gerencia os seus recursos, tanto os recursos de habilidade pessoais, quanto de tempo. Esse é um dos maiores aprendizados que você tira. Então, você conseguir fazer um game nesse sentido está diretamente ligado a como você usa o seu tempo. Então, sim, é perfeitamente possível, desde que você leve em consideração o que você consegue fazer dentro do tempo de um hackathon. Grandes games de sucesso, hoje em dia, são evoluções de games que surgiram dentro de Game Jams. Tá? Tem vários cases de mercado que são ideias que foram trabalhadas e prototipadas e experimentadas dentro de um Game Jam /hackathon, e aí ressoou muito com o público e as pessoas pegaram e falaram, legal, então vamos transformar isso num produto depois. E aí, eu não sei, eu acho que o Ricardo pode também falar isso, porque ele tem muito contato com os alunos, né, que são, inclusive, a maior parte dos participantes do próprio Hacknit. Qual conselho você dá para esses alunos que vão participar, que querem criar, né, uma startup? O que você daria como dica, assim? Especificamente, né, dá para participar no Hacknit ou no Hackathon. Eu acho que o importante é, primeiro, o que o Adrian falou, né? É uma corrida contra o tempo, a pessoa tem que estruturar em relação ao tempo
né, e em relação ao objetivo. Então, ela tem que ser extremamente objetiva. Agora, pode ser uma equipe, né, não precisa especificamente estar organizada como startup ou como uma empresa, uma equipe de pessoas, de estudantes, eu acho que tem toda a condição de entrar no hackathon e se organizar bem. Eu acho que o segredo é a organização, né, da equipe, seja uma startup, seja uma empresa, seja um grupo de pesquisa, para atingir o objetivo. Né? Você tem um tempo, você tem o objetivo, vai ter que focar, né? Aquele especialista mais naquilo, vai para lá, vai para cá, enfim. Eu acho que o foco e a administração do tempo e a escolha da equipe, né, com bastante diversidade dentro do tema, né, eu acho que é o segredo para um sucesso de uma equipe no hackathon. Adri e Carolina podem me corrigir aí, mas essa é a minha opinião. Não, eu acho que está corretíssimo, assim, é isso mesmo, tipo, o tempo é uma coisa muito importante, estruturar como que você vai andar dentro desse pedaço, né, acaba que quanto mais tempo você gasta projetando o que vai ser feito, provavelmente você vai ter uma estrutura melhor do raciocínio. O modelo de negócio ele não acontece quando você começa a desenvolver o software. Ele finaliza antes, e aí você vai desenvolver depois, né? Então, se for para dar uma dica relacionada à questão de ter um time ou não ter um time, leva em consideração que se você está indo fazer uma coisa que seria voltada para o digital, né? Você tem que ter alguém que saiba fazer alguma coisa relacionada ao digital. Se você não sabe, se você for de arte, se for designer e tal, ou se você for uma pessoa que só sabe de modelo de negócio, mas não sabe mexer em nada, tenta aprender alguma coisa, sabe? Tipo, sei lá, pega um Adobe XD, um Sketch, sabe? Para poder conseguir montar um protótipo, ou faz no papel, mas assim, imagina alguma coisa, se prepara para esse momento, levando em consideração que pode ser que você não encontre alguém perfeito para você nesse momento, né? Tipo assim, eu vou com as minhas ideias e chegar lá, eu conheço alguém de desenvolvimento. De repente não vai ter, de repente já vai estar todo mundo fechado. Então, isso são coisas que podem acontecer dentro de uma game jam, de um hackathon, são coisas que eu já vi acontecer. Mas existe também, às vezes, você ir para um grupo que é um grupo que já estava montado e você fica como um a mais. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. E então depende um pouco de você também querer, se você achar que as ideias são compatíveis ou não são compatíveis. Então, por via das dúvidas, até porque você consegue contribuir mais para um desenvolvimento de software. Se você souber um pouco mais sobre o assunto, se prepara antes. Quanto melhor você se preparar com relação a botar a mão na massa, de qualquer forma que seja, não só na sua especialidade, na questão de eu sei fazer uma coisa melhor, mas eu vou entrar dentro de uma coisa que é muito multidisciplinar. Tenta saber um pouco sobre o que é esse multidisciplinar. E aí, quando você chegar para falar, qualquer time que você entre, você vai conseguir se comunicar pelo menos com as pessoas ali dentro. Então, grande chance de que a solução seja melhor. Trabalho em equipe, né? Acho que é um dos pontos mais importantes, além disso que a gente falou de recursos e tal, e acho que tanto o ponto que a Carol quanto o Ricardo falaram, trabalho em equipe. Né? Você não vai fazer, não é o ideal, na verdade, a ideia do hackathon, do game jam, do Hacknit, por consequência, é de você ter o trabalho em equipe, né? Como você vai fazer, e você aprender com isso, na verdade, né? Acho que a pressão é legal porque você tem um aprendizado que às vezes você teria ao longo de muitos meses, talvez até anos. Você acaba tendo essa pressão e você tem esse aprendizado ali. Os conflitos acontecem, então isso é legal porque você tem esse ambiente curtinho para você poder errar rápido, né? E aí, enfim, ter que se recuperar logo. Então é muito bacana com relação a essa parte do trabalho em equipe. Isso é muito importante. É um aprendizado muito legal, de verdade. O Ronald Chaves, da equipe ETCO, da Agir da UF, ele perguntou para o Adrian: qual a demanda por registro de software ou patenteamento de invenções embarcadas em software na sua empresa? Vamos lá. Essa parte de registro de jogo, de uma forma geral, né, é bem complexa, porque, como eu falei, o jogo ele é muito multidisciplinar.
né, é uma coisa muito multidisciplinar. Então, você não registra, na verdade, o jogo, você tem um registro das partes que compõem o jogo. Então, você tem o registro do software, você tem o registro dos personagens, da sua história, e, enfim, de arte de uma forma geral, você tem o registro de um roteiro, você tem um registro de uma música, você tem um registro, enfim, de diversas, até se você tiver algum outro tipo de inovação ali dentro. Então, para você fazer esse registro, tem esses registros diferenciados. A análise que tem que ser feita, e que a gente acaba fazendo também, é sempre a análise da importância de como você faz o custo-benefício em relação a isso, né? Por exemplo, no nosso caso, os nossos clientes, a gente faz o jogo para o nosso cliente e isso acaba fazendo esse registro com eles, enfim, porque são propriedades que já estão registradas. Mas é muito importante você analisar porque às vezes você vou fazer o game, você vai registrar tudo, você acaba tendo às vezes um custo muito maior nisso do que você tem de fato você pode ter com potencial de retorno. Então é legal você medir aí o que você vai registrar, o que é o seu grande diferencial, porque, por exemplo, você pode ter o que você quer, na verdade, você está protegendo uma inovação, né? Por exemplo, você está protegendo eu fiz um algoritmo que faz uma coisa muito específica que ninguém nunca fez isso antes. Aí isso é um tipo de registro. Agora, se você está fazendo um game e o seu diferencial desse produto, na verdade, é o game, é o produto game, e o código dele, na verdade, é só a forma de levar esse game até o final, então o seu objetivo, na verdade, é mais proteger esse código-fonte do que você proteger a inovação do código-fonte em si, que seria o produto, né? Então isso faz muito. O software é o produto ou o game é o produto, entendeu? E aí, outra coisa também que é muito comum, de novo, em relação a games ongoing, como o que eu estava falando antes, o registro do código-fonte é uma coisa que você faz um produto, né, e você registra esse código-fonte, legal. Só que se você altera esse código-fonte, o que está protegido, né, acaba sendo a parte que você registrou. Então, você tem que fazer registros constantes com relação às suas alterações. Tudo isso tem que ser levado em consideração com relação às estratégias do que você precisa e de como é que é esse retorno, qual vai ser o seu custo com relação a isso, o que você quer proteger, por que você quer proteger. E como eu falei, no caso de game especificamente, e cada registro é num órgão diferente. Música em um lugar, roteiro em outro, arte em outro, software em outro, cada uma marca, então assim, cada coisa tem um registro diferente. É uma estratégia que é bem importante. E aí, você falou que é do ético, pelo que eu entendi, não foi? Eu falei errado. Então, a equipe, não, porque eu vi ali do ético, a equipe do ético, inclusive, foi uma das primeiras equipes que me ensinou sobre isso. Eu aprendi muito do que eu estou falando agora aqui, da prática, mas muito do que eu aprendi foi com a equipe do ético, justamente sobre isso. Então, é mais uma contribuição da incubadora em relação a isso. Não, isso falou o Ronald atualmente é o responsável pelo ético. O Ronald é o responsável pelo ético, tá? Então, atualmente. E ele tem muitos cursos fora de NPI, está se especializando bem nessa área, e tem também na área de incubadoras, ele fez um mestrado e tudo, mas ele hoje é o responsável pela parte de propriedade intelectual lá no ético e na UF. Então. Muito legal, muito bom. Não, você falou isso da música, eu fiquei pensando na Nintendo, assim, porque a música do Mario é algo que se você ouve, você sabe o que é, assim, é muito icônico, né, assim, como uma música de game às vezes se torna também, é impossível você não jogar o Mario sem ouvir a musiquinha dele, né. Pois é uma estratégia muito complexa, acho que essa que é a questão, né? Você fazer uma estratégia de registro, você tem que analisar muitas coisas, o seu custo, para onde você vai, em que momento você faz, inclusive, para você não fazer muito precoce em relação a isso, entendeu? Não é algo simples para relação ao jogo, não. E a última pergunta é da Marília, do Sebrae, e eu acho que é para a Carolina. Ela pergunta qual o papel do Conselho da Diversidade. Eu acho que ela está se referindo à Abra Games. Ah, legal. O Conselho da Diversidade, ele nasceu como uma iniciativa meio que como resposta a uma situação que estava muito clara e que chegou num ponto, assim, mais ou menos de ruptura, assim, né? Que é a situação em que temos grandes empresas no Brasil que têm várias mulheres em cargos importantes, mas que não estavam sendo tão representadas em diversos momentos não só da associação em si, como no geral nas empresas
no Brasil, assim, não era muito... Quem aparecia mais, quem falava mais, eram sempre mais homens, né? Então, ele nasceu como um conjunto de mulheres. A partir desse momento que elas se encontraram, ficou claro que não dava para a gente falar sobre diversidade de uma forma geral se a gente não incluísse tudo, entende? Então, a partir desse momento, ia ser o Conselho de Mulheres e ele passa a ser o Conselho da Diversidade. Então, o Conselho da Diversidade, ele faz... O foco dele vai ser incentivar... na página da Bra Games, só... Eu vou repetir o que vai estar escrito lá, que é incentivar a diversidade de uma forma geral e mostrar quais são os benefícios dessa diversidade. Então, tem incentivar ações que são contra o machismo nos jogos eletrônicos, nos esportes, né? Tipo, então, uma mulher que vai jogar LOL, uma mulher que vai jogar WoW, às vezes ela sofre um assédio e ela sofre um machismo muito, claramente uma violência muito grande, assim, é uma toxicidade online bastante exacerbada. Então, ações que vão contra esse tipo de ação, a gente apoia. Falar sobre representatividade de minorias nos jogos. Então, assim, quando a gente vai ter palestras, quando a gente vai ter bolsas em alguns eventos, a gente tem o conselho banca essa pauta, né? Então, por exemplo, um caso específico. A GDC, quando ela acontece, ela tem uma bolsa para minorias representativas. Então, eles entram em contato com a Abra e aí tem essa parceria em que o conselho faz toda uma chamada para as pessoas se inscreverem, aí tem um júri que seleciona essas pessoas e essas pessoas ganham a entrada na GDC, que é uma entrada cara. Elas têm que bancar viagem, então, mas a entrada da GDC, ela acontece. Então, vai tanto de simplesmente apoiar conceitualmente, teoricamente, algumas atividades como Women Game Jam, tem a Global Game Jam tem algumas sedes, são sedes de diversidade que se colocam como... Porque você precisa se cadastrar no site, né, da Global Game Jam. Então, elas se cadastram como sede diversa, e aí elas entram com esse cadastro no selo, por exemplo, aí a gente verifica se os critérios estão sendo colocados como, por exemplo, se você acha que vai ter, se você quer aplicar para o selo de diversidade de gênero, você tem que ter tantos % de paridade de gênero e tem que ter uma pessoa de cada o tempo todo, né? Tipo, então, o caso, por exemplo, tem um evento que vai ter, tipo, não, a gente chama mulheres, mas aí só tem homem organizando. Provavelmente essa mulher passaria por problemas e eles só não seriam notados. Então, ter mulheres representando, tem alguns critérios assim para conseguir receber o selo, tanto com relação ao evento quanto com relação à empresa. Então, se você está aplicando, você tem que ter também uma paridade de uma porcentagem de representação do selo que você está aplicando, né? Então, assim, de uma forma geral, o que a gente quer é mostrar formas de melhorar a diversidade no cenário nacional e já mostrar as coisas que estão sendo feitas de relevante, de quem já está fazendo alguma coisa de relevante nessa área. E a gente sempre levanta discussões relacionadas, por exemplo, no Big, a gente que tem essa parte do Big Diversity, que é toda uma situação de... Você consegue aplicar seus jogos para entrar no festival, né? Então, tem essa categoria de diversidade, que vários temas são relevantes e a equipe está fazendo também, voltada para essa área. Então, de uma forma geral, fazer rodar esse tema e aterrissar algumas ideias e finalizações importantes. Então, mas a gente ainda está meio que no início, né? Então, assim, sempre parcerias a gente está procurando, a gente já tem algumas parcerias com Facebook, tem parcerias com empresas específicas, então tem a parte mais de representação de racial, né? Tipo, que agora está muito em voga, então a gente está um pouco focando nessa área também. Então,
poderia falar muito tempo. Gente, queria primeiramente agradecer a todo mundo que está assistindo, inclusive o professor Álvaro, da UF. Ele, junto com o Ricardo, eles estão sempre apoiando a gente no Hacknit, em todas as ações. Inclusive, antes de acontecer tudo isso da pandemia, as warm-ups eram para ser presenciais, iriam ser na UF. Então, mais uma vez, agradeço sempre a disponibilidade do Ricardo, professor Álvaro, todo mundo da AGI. E, além de todo mundo que está assistindo, eu queria agradecer a vocês, gente, a Adrian, Carolina, Ricardo, obrigado. Já tinha me encantado pela warm-up de vocês no ano passado, e, mais uma vez, acho que tinha que trazer de novo vocês aqui. Legal, pô, fico muito feliz de participar, é um prazer voltar, É um prazer, voltar, e, enfim, a origem é muito importante, né, a gente não seria nada se não fosse os incentivos que a gente teve. Acho que isso é vital reconhecer isso e ajudar, né, o que for possível. Então, acho que realmente é um prazer estar aqui. Com certeza, um prazer. E obrigado, sempre Gabriel. que quiser, né? Gente, o Hacknit vai acontecer, tá? Então, assim, fiquem ligados que a gente vai chamar vocês, ser mentores, enfim, se vocês puderem, quiserem, claro, ajudar essa galera aí. É um prazer, então, Carolina, estar com vocês e Gabriel. Gabriel, a gente está quase toda semana em vários eventos, né, em várias situações diferentes, mas é sempre um prazer, né, poder apresentar aí a AGI, né, o pessoal que trabalha lá, as equipes do Ético, as equipes da incubadora, a equipe de bolsas de iniciação tecnológica, né, a equipe da tecnologia social, que faz um trabalho belíssimo aí, né? Muita gente recebe os informativos e tem já uma penetração no Brasil muito grande. Então, é um prazer, né, poder apresentar e estar com vocês aí. O Adrian e a Carolina já vivenciaram lá, né? Então, muito obrigado, Gabriel, por essa oportunidade. Gente, então é isso. Vou encerrar aqui. Vou só deixar a última vez o código e dizer que dia 29 a gente vai ter uma outra warm-up no mesmo horário sobre inovação no setor público. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Gabriel, só um segundo. Quem quiser entrar em contato com a Agir, o e-mail é agir.prop, agir.propi, pro2pis@id.uf.br. Estamos à disposição. O site da IRA também enfim, é fácil de procurar, mas é aira.com, AIYRA.com, aí lá tem formulário de contato, enfim, tem um pouco dos nossos cases lá, alguns dos nossos cases aí, fala um pouquinho dos nossos números, então quem tiver interesse é só entrar lá. Gente, é isso então, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, até logo a todos.